Glória a Deus. Vamos dar continuidade ao nosso estudo, né? Esse é o terceiro sábado que nós estamos aqui estudando, revendo, reparando, na verdade, coisas que foram alteradas, distorcidas, profanadas durante todo o decorrer da história da igreja. No nosso primeiro sábado, sempre vou fazer essa revisão. No nosso primeiro sábado, nós olhamos a figura de Jesus, Yeshua, de uma forma que muitas vezes não é narrada para nós. E por não ser narrado para nós, mas ser narrado de uma forma, com um formato diferente, acaba roubando a identidade daquele que é o nosso Mashiach e Salvador. Por isso nós vimos aqui e falamos sobre Yeshua de Nazaré. Aquele que viveu, nasceu como judeu, cresceu como judeu, em meio a uma sociedade que vivia a fé judaica. E o que muitos não relatam para a gente, alguém que era respeitado em meio ao povo judeu na sua vida religiosa. Vimos que desde cedo os seus pais já levavam Yeshua para cumprir as celebrações, levavam para Pessa, como naquela história muito conhecida, ele ainda garoto, 12 anos, e se perde em meio àquela multidão que subia a Jerusalém em alegria para cumprir um tempo determinado e festivo na presença do Senhor, uma alegria que enchia toda Jerusalém. E em meio àquela alegria, daquela celebração, lá estava o menino Jesus, um adolescente, mas já em meio àqueles sábios daquela época, e ali fariseus, e ele ali já debatendo a palavra, trazendo a revelação, a profundidade da palavra, de tal forma que olhavam e falavam: como pode esse menino chamar tanta atenção, tamanha revelação que já fluía a partir dele. E vimos que ele cresce então a esse meio, a tal ponto que as escrituras dizem que ele vai à sinagoga no Shabat como de costume, é o que está no texto. Ou melhor, era costume os seus pais levarem ele todo Shabat na sinagoga, e ali ele estava e cresceu em meio à sinagoga. Imagina se com 12 anos, aqueles homens que eram dedicados ao estudo, já paravam atônitos para o que aquele menino falava. Imagina agora aos seus 30 anos de idade, tamanha bagagem e profundidade das escrituras, da Torá que ele trazia. E ele alguém muito reconhecido em meio à sinagoga, a tal ponto que ele era chamado para pegar o rolo, e ele abrir o texto, e ali ele falar e pregar. E diz esse texto, quando ele faz a leitura de Isaías 61, lá em Nazaré, na sinagoga de Nazaré, diz que as pessoas ficaram assim: que coisa maravilhosa, como pode? Coisas tremendas que ele está falando. Eles ficam admirados com a revelação que Yeshua trouxe dentro da leitura do profeta Isaías no capítulo 61, lê o texto e eles estavam admirados, e paravam para ouvir Yeshua. E vimos então acerca dessa identidade que foi tirada de Yeshua, de Jesus, um judeu praticante do judaísmo, praticante não só dos mandamentos, mas também de muitas tradições. Nós vimos isso aqui, como ele praticava também tradições, claro, tradições boas, as tradições que eram de acordo com a Torá, com a instrução do Senhor. Quando havia algo em meio ao povo, em que era uma interpretação equivocada da Torá, aí ele repreendia.
e trazia assim o concerto da verdadeira forma de se entender como viver as instruções do Senhor. E esse foi o nosso tema do primeiro sábado. No sábado passado falamos sobre Yeshua e a doutrina dos fariseus. Porque a outra coisa que foi roubada de nós, roubaram de nós a verdadeira identidade de Yeshua. Roubaram de nós também, ou melhor, praticam uma grande injustiça quando trazem um conceito de fariseu como algo totalmente negativo, né? Algo totalmente fora do padrão da vontade de Deus, quando nós temos grandes homens fariseus, e que mesmo depois de terem um encontro genuíno com Yeshua, continuaram fariseus. Que isso? Como assim? Paulo, depois de viver aquela revelação tremenda, aquela presença tremenda, aquele encontro tremendo, que transformou a vida dele profundamente, que trouxe a ele a revelação, que lançou toda a cegueira no chão. Depois disso ele para e ele diz assim: eu sou fariseu, da tribo de Benjamim. Como pode? Se fariseu é algo negativo, é algo ruim, como pode Paulo, depois de viver uma transformação, ainda dizer, eu sou fariseu? Porque roubaram de nós o verdadeiro entendimento do que é o fariseu. Se estudassem história, iriam entender quem era esse grupo chamado fariseus, aonde você tinha as duas principais escolas de pessoas dedicadas ao estudo da palavra, farisaicas. A escola de Hilel, a escola de Shammai. E assim nós falamos sobre algumas doutrinas, alguns problemas, sim, dentro desse grupo de judeus chamado fariseus. E só para você ter uma ideia, sabe por que o nome é fariseu? Quem só pensa em coisa ruim. Na verdade, quem estava dirigindo e controlando a questão espiritual e administrativa do templo era o grupo chamados saduceus, a elite. E eles eles estavam com uma estrutura contrária ao que estava estabelecido na Torá. Não era eles que deviam estar ali. E os fariseus não aceitavam aquilo, porque eles diziam que tinha que ser da forma que está estabelecido na Torá. Então eles se separaram. Fariseu é separado, santo, separado. E viviam ali então separado, porque não aceitavam a realidade que estava ali funcionando o templo, né? E assim nós vimos outros grupos que existiam ali também naquela época. E mostramos que muitas tradições eram tradições boas. Todo judaísmo hoje, ele é um judaísmo farisaico. Foi o único grupo que permaneceu vivo depois da destruição do templo em 70, foi o grupo dos fariseus. Então hoje o judaísmo ele é farisaico. Todas essas tradições que nós trazemos também, como a Havdalah, ela tem origem farisaica. O que nós precisamos olhar para a tradição, e é isso que Yeshua falava e ensinava, é, primeiro, ela é contrária à Torá? Se é contrária à Torá, remove. Agora, se ela é boa, e se ela traz ensinamento, se ela é uma simbologia que traz uma mensagem que está de acordo com a Torá, por que não vivê-la? Mas lembrando também que ela, todavia, ela não é mandamento. Então eu posso fazer ou não fazer. Eu dei um exemplo aqui, kippá. Isso é tradição, gente. Isso é tradição. Eu posso usar ou não usar. Mas por que você usa?
Porque eu tive uma experiência pessoal e o que isso significa, eu acho que traz um significado muito, assim, marcante e tremendo. Lembrar que existe um Deus sobre a minha vida. Existe alguém acima de mim. E eu preciso estar debaixo dessa proteção, debaixo dessa soberania, desse que está acima de mim. E esse é o ensino que Yeshua trazia, que muitas vezes criticava os fariseus e outros da época, porque queriam tratar as tradições como se lei do Eterno fosse, criando muitas tradições, a ponto de se tornar um grande peso e jugo para aquelas pessoas, porque eles exigiam o cumprimento de muitas tradições, um fardo pesado, criando assim, a ponto de nem eles mesmos, como diz as Escrituras, conseguirem cumprir e viver tudo aquilo. E aí nós chegamos hoje em mais um tema, depois de falar disso tudo. E o tema de hoje, Yeshua e uma nova Torá. Mas como assim uma nova Torá? Ih, eu acho que não vai acabar hoje, essa aqui. Que aí já comecei a lembrar outras coisas. Será que há uma nova? Será que com a vinda de Yeshua foi estabelecida uma nova Torá? Será, a palavra Torá, gente, Yará, é instrução, tá? A gente pensa só lei, né? Parece que e lei no nosso contexto parece ser algo pesado, duro. Na verdade é a instrução do pai. É como um pai que instrui o seu filho e mostra o caminho. Olha, faça isso, faça aquilo, esse é o caminho da vida. Tanto está escrito lá, ó, escolha a vida. É um caminho de vida a instrução do Senhor. Mas a questão que fica e que muito é trazido e foi trazido durante a história da igreja, é como se houvesse algo antigo e algo novo. O que é antigo é velho, está ultrapassado, ficou para trás, agora tudo se fez novo, né? Como se Yeshua tivesse trazido então uma nova lei, né? Uma nova, você não precisa mais, aquela lei acabou, né? Agora é uma nova lei trazida por Yeshua. E aí, aqui que eu queria começar a meditar. O Messias, o Mashiach, Yeshua, trouxe uma nova Torá? Primeira resposta que a gente dá é não, né? Eu vou te falar que Yeshua trouxe uma nova Torá. Ninguém esperava por isso. Ele trouxe, calma, deixa eu molhar o meu bico. Ele trouxe uma nova Torá. Primeira pessoa que disse isso, o judaísmo ortodoxo. Eu vou colocar para você uma leitura da literatura judaica ortodoxa, o que eles falam sobre o Messias trazer uma nova Torá. Isso está na literatura judaica. Aqueles que não creem em Yeshua, eles dizem, o Mashiach, quando vier, ele vai trazer uma nova Torá. Coloca para mim, Gabriel. Quem tem a Veshinatã, uma literatura judaica, amém? Vai ver que tem esse texto, lá em Geulá e Mashiach, diz assim, Hazal, uma Torá brotará de mim, pegando o texto de Yeshayahu 51:4, uma nova Torá brotará de mim, está escrito em Vaikra Rabá 13:3, e aí vem a explicação, pois no futuro, o Eterno, bendito seja, se sentará e explicará uma nova Torá, que será dada por Mashiach. Gente, isso é literatura judaica que está falando, não sou eu. Fala que uma nova Torá seria dada por Mashiach. Ou seja, haverá uma tremenda revelação da sabedoria de Torá, que será considerada uma nova Torá. Agora você entendeu. Quando eles falam que Mashiach iria trazer uma nova Torá, eles estão dizendo que a profundidade de compreensão e entendimento da instrução
do eterno seria tão grande que quem vê fala assim, isso é algo novo, algo que vai chamar a atenção e falar, isso é tremendo, eu nunca pensei nisso, eu nunca entendi dessa forma. Então chega como algo novo, é isso que a literatura judaica está dizendo, e foi exatamente isso que Yeshua cumpriu. Resumindo, ele não trouxe algo diferente, mas ele trouxe a verdadeira e profunda compreensão de como viver e cumprir a instrução de Deus. De tal forma que quando você compreende de forma plena a Torá, a instrução do Senhor, isso é poder. Isso se manifesta em poder. Por isso que se tenta tanto roubar a verdade, deformar a verdade, porque quando se rouba a verdade, se deforma a verdade, você tira poder. E você vai ver que isso tem uma conexão com o que aconteceu com a gente através do que nós chamamos de nova aliança. Como que o verdadeiro entendimento do que é a nova aliança trouxe para nós um poder que muitas vezes nós desconhecemos esse poder em nós, porque não compreendemos essa mensagem, porque ela não é compreendida por nós, não é acessada por nós. Mas vamos lá, uma nova Torá. A pergunta que devemos fazer é, nova em quais aspectos? O que Yeshua trouxe de novo? Em quais aspectos que houve essa novidade trazida por Yeshua? Primeiro, na forma de se cumprir a Torá. A primeira mudança que a gente vê em novidade é a forma de se cumprir. Vou dar alguns exemplos aqui para você. Um dos textos diz o seguinte, vou começar aqui em Mateus 5:17, para você ver que essa novidade de Torá, essa nova Torá, não é uma Torá diferente, mas uma profundidade no entendimento da Torá. Porque lá em Mateus, abre aí, vamos lá, vamos passear um pouquinho. Lá em Mateus, capítulo 5, versículo 17, Mateus capítulo 5, versículo 17, não há contradição nas escrituras, amém? Se há algo que está parecendo contraditório, ou é uma falta de compreensão nossa, ou é um erro de tradução, porque não há contradição na palavra do Eterno. Mateus capítulo 5, no versículo 17, diz, não pensem que vim abolir a Torá ou os profetas, não vim abolir, mas completar, plerosai, eu vim completar. Pensa comigo, completar, então a Torá era incompleta? Deus deu algo incompleto? A palavra plerosai aqui é tornar pleno o entendimento. Então Yeshua está falando, olha, eu não vim aqui abolir, não vai acabar a Torá com a minha vinda, mas eu vou trazer a plenitude do entendimento dela para vocês, porque vocês não estão tendo a plenitude do conhecimento, do entendimento dessa Torá. Ela vai se tornar plena com a minha vinda. Isso foi algo tremendo. É porque eu estou aqui falando, mas eu estou vendo lá na frente, né? Eu fico com vontade de falar lá na frente. Mas eu vou lá e volto. Gente, essa plenitude trazida por Yeshua, não foi apenas enquanto ele estava aqui, cheio do Espírito do Eterno. O Espírito do Eterno é a essência do Eterno, e por ser essência derivada do Eterno, ou quem gosta dessa palavra, emanação, parte do todo do Eterno, essa essência,
ela nos conecta ao eterno, e é através dela que nós acessamos a perfeita vontade do eterno. Tem aquele texto que eu gosto muito, que diz assim: como que o homem conhece o homem a não ser através do seu espírito? Da mesma forma, só se conhece a Deus através do Espírito de Deus. Quando o Mashiach vem e ele é cheio do Espírito, tudo que ele fala, tanto que ele diz: as palavras que eu falo não são minhas, são do Pai, porque é o Espírito do Pai nele que está trazendo a revelação, a vontade genuína do Pai, sem interferência de um espírito humano. E olha a tremenda obra que Yeshua fez, porque através da obra de Yeshua, diz que o Pai, o Eterno, fez dele uma fonte sem medida do Espírito, de tal forma que quando ele morre, ele diz: agora só tem uma obra, não acabou, aguarde em Jerusalém, vai chegar Shavuot. Opa, ele não cancelou as festas? Mesmo depois da morte, não acabou Shavuot, pelo contrário, ele dá um conselho: olha, espera em Jerusalém, porque vai chegar o tempo. Aí diz lá: chegou o dia de Shavuot, a festa de Shavuot. Todos estavam reunidos, estava todo mundo reunido para celebrar Shavuot. E a gente não para pensar nisso. Depois da morte e ressurreição de Yeshua, o povo, os seguidores de Yeshua, continuaram a celebrar Shavuot. E vão dizer para mim hoje que as festas acabou, não precisa mais celebrar, mas os discípulos estavam ali depois celebrando Shavuot, e estavam ali reunidos, e porque eles estavam cumprindo essa instrução, eles receberam algo tremendo, um poder, um potencial, por estarem cumprindo um tempo determinado. Quem não estava ali, se desconectou do tempo. Mas olha que coisa tremenda: eu não vos deixarei sós, enviarei do meu Espírito. Agora essa essência sem medida que o Pai trouxe a ele, fez dele fonte desse Espírito, do Espírito do Pai. E esse Espírito que chega a nós, trazendo o mesmo poder e capacidade para conhecer a plenitude da palavra, da vontade, da Torá, a mesma Torá. Só que a plenitude dela, a forma correta, a vontade que o Eterno deseja que você cumpra aquela instrução. Por isso que diz aqui: eu não vim abolir, eu não vim para acabar com a Torá, nem com os profetas. Eu vim para tornar pleno o conhecimento, o entendimento. Sim, é verdade, eu digo a vocês, até que os céus e a terra passem, nem mesmo um iude, ou um traço da Torá passará. Não, até que todas as coisas precisem acontecer, tenham ocorrido. Não passará nem um tio, nem um sinalzinho da Torá, dos profetas, até que tudo se cumpra. Vamos continuar. João capítulo 13. João capítulo 13, versículo 34. Por que eu estou falando tudo isso, gente? Não vos deixe ser enganado. A Torá é viva. Os mandamentos do Senhor continuam vivos e Ele é poder em nós. Eu vou te mostrar como que essa palavra se transforma em poder em nós. Mas antes, vamos lá, João capítulo 13, versículo 34. Eu lhes dou um novo mandamento. Pessoal que já falou que não tinha novo, tem coisa nova aqui, ó. Eu lhes dou um novo mandamento. Aí, tá vendo, Alexandre? Aqui, ó, novo. Mudou, tá vendo? Lá tinha coisa, agora tem coisa que não tinha antes. Não é isso? Vamos falar? Está escrito lá, Yeshua falou: eu te dou um novo mandamento. Qual é o novo mandamento que ele trouxe? Mantenham o amor uns pelos outros. Ué, tem alguma coisa nova aqui, gente? Ou já estava lá no Antigo Testamento?
já estava. Como é que ele diz que é novo? Porque eu preciso continuar o texto. Se eu parar aqui nesse pontinho final, colocar aqui, acabou. Mas ele diz: do mesmo modo que eu os amei, vocês devem manter o amor uns pelos outros. O que há de novidade? Qual a novidade? O exemplo que ele deu de como se ama o próximo. Eu quero que você entenda isso hoje. Ele não mudou a lei. Ele trouxe, foi a plenitude do entendimento, do conhecimento de como se cumpre essa lei. Porque você olhava para muitos naquela época, inclusive mestres da Torá, em que não vivia a realidade desse amor. Pelo contrário, colocavam até as suas tradições acima do mandamento do Senhor, e nós lemos isso lá no sábado passado. Quando a gente vê aquele mandamento, vou repetir, quando eles vão criticar Yeshua porque os discípulos dele não estavam lavando as mãos, a gente está lembrando sempre esses textos, e ele fala assim: pô, vocês estão criticando, lavagem de mãos é mandamento ou é a tradição? Tradição, não é mandamento, não tem nenhum mandamento lá, lavem as mãos antes de, não tem, é tradição. Uma tradição boa tem a sua, claro, tanto que nós fizemos até um lugar ali, para praticar o Netilat Yadayim, que é a lavagem das mãos, porque existe um símbolo, que a gente precisa entender, também não adianta você lavar a sua mão sem entender, assim como não adianta você ser imerso, né, no batismo, sem entender o que você está fazendo. Você está tomando banho de piscina, e você está lavando a sua mão do mesmo jeito que lava em qualquer momento, mas quando você realiza um ato, com um sentido religioso, entendendo a representação e a mensagem contida, aí sim, a história é outra. Aí eu lavei minhas mãos, porque está escrito, mãos limpas e um coração puro. Como que eu entro na presença do Senhor? Com mãos limpas e um coração. Mãos limpas, mão, sempre nas escrituras vai falar de ação, de prática, daquilo que você realiza. Você está falando: Senhor, que as minhas ações sejam purificadas. Ali é um ato de arrependimento para você entrar puro diante do Senhor. E estar sempre lembrando isso, que os seus atos devem ser atos de pureza, de santidade. Então, para isso nós temos essa prática. Mas aí vão criticar Yeshua. E ele fala assim: ó, vocês estão criticando por causa das suas tradições, e vocês têm tradições que por causa das suas tradições vocês estão quebrando o mandamento. E ele vai explicar, porque está escrito: honre pai e mãe, e vocês criaram uma tradição, dizendo que se uma pessoa levar dinheiro lá para o templo, e der uma doação em dinheiro, ela fica isento de honrar pai e mãe. Ou melhor, estão quebrando o mandamento por causa de uma tradição criada. Não sei nem porque que eu cheguei aqui. Novo mandamento vos dou. Ele não mudou a lei, mas o que ele trouxe? Um novo exemplo. É assim que se ama. Ele vai, tem um texto que eu trouxe aqui, ó. Gente, olha a palavra para novo aqui. Kainós, propriamente novo em qualidade, inovação, fresco em desenvolvimento ou oportunidade. Agora que é bom demais, ó. Porque não se encontrou exatamente assim antes. Você tinha o mandamento do amor ao próximo, mas não se encontrava exatamente assim, como ele está trazendo como exemplo. Ame ao próximo, ó, novo mandamento vos dou, ame ao próximo como eu tenho amado, da forma que eu tenho amado. Então isso é um aspecto de novidade que ele trouxe. Lucas capítulo 10, versículo 25 a 37, olha como é que ele vai ensinando como se cumprir os mandamentos. Lucas capítulo 10, versículo 25 ao 37, é uma história muito conhecida. Diz que um especialista da Torá, um especialista
da instrução do Eterno, dos mandamentos, se levantou para pôr Yeshua à prova, perguntando-lhe: Rabi, o que preciso fazer para obter a vida eterna? Yeshua disse: o que está escrito na Torá? Como você a lê? Ele respondeu: você deve amar Adonai, seu Deus, de todo o coração, de toda a alma, de todas as forças, de todo entendimento, e ame o próximo como a si mesmo. Esta é a resposta correta. Yeshua disse: faça isso e você viverá. Ah não, dá vontade de parar e ir embora, gente. Yeshua está ensinando que para ter vida, tem que cumprir a Torá, os mandamentos. E quando os mandamentos, toda vez que você vê um mandamento sendo dividido em amar a Deus e amar ao próximo, quando vão perguntar para Jesus, qual o principal mandamento? Ele vai citar o Shema, né? Vai falar do amar a Deus e vai falar do amar ao próximo. E ele vai dizer assim depois ainda, porque se você fizer isso, você está cumprindo todos os mandamentos. Por que ele diz isso? Porque, gente, era conhecimento da época, por isso que a gente tem que voltar à mente judaica da época. Na época já se entendia, como se entende, os sábios comentam até, você tem nos comentários até hoje, que todos os mandamentos são divididos em 2 níveis. Qualquer mandamento, fala um aí, você vai ver, ou ele está relacionado da expressão do amor a Deus, ou ele está relacionado à expressão do amor ao próximo. Sempre, não tem nada fora disso. Se você falar, não roubarás, está relacionado o quê? Ao próximo. Amor ao próximo, eu não posso tomar um bem que pertence a outra pessoa. Não adorarás outros deuses. A Deus. Adonai é errado, ele é o único. Então, qualquer mandamento que você pegar, ou está relacionado à expressão de amor a Deus, ou relacionado à expressão de amor ao próximo. Então, se você ama a Deus e ama ao próximo, você deve, pelo menos, cumprir todos os mandamentos. Porque eles estão vinculados a essas 2 expressões que a gente tem aqui. E olha o que diz lá, Lucas capítulo 10, versículo 25 ao 37. Aí ele falou, né, tudo isso. Faça isso e você viverá. Mas ele, querendo se justificar, disse a Yeshua: e quem é meu próximo? Em resposta, disse Yeshua: um homem descia. Sabe por que ele pergunta isso, gente? Quem é o meu próximo? Parece uma pergunta boba, né? Infantil, né? Mas não, porque já era um debate na época e é um debate até hoje. Se você virar para um judeu ortodoxo e perguntar para ele quem é o próximo, ele vai falar que o próximo é o judeu de sangue. O gentio, o goim, não é o próximo. Então é um debate que se tem até hoje. E olha o que Yeshua vai falar. Olha só, ele vai dizer quem é o próximo. Mas ele, querendo justificar, disse: quem é o meu próximo? Em resposta, disse Yeshua: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando foi atacado por assaltantes. Estes lhe tiraram a roupa, espancaram-no e foram embora, deixando quase morto. Coincidentemente, um Cohen estava descendo pela mesma estrada. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um Levi, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um homem de Chorom, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, encheu-se de compaixão, aproximou-se dele, pôs óleo, vinho nas feridas do homem e as enfaixou. A seguir, colocou sobre um animal, levou-o a uma hospedaria, cuidou dele. No dia seguinte, deu dinheiro equivalente a 2 dias de trabalho ao dono da hospedaria e lhe disse: cuide dele. Se você gastar mais que isso, eu o ressarcirei quando regressar. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: aquele que demonstrou misericórdia para com ele. E Yeshua lhe disse: vá e faça o que ele fez. Você vê que Yeshua está mostrando e está ensinando o tempo todo como se cumpre a Torá.
Isso era a grande novidade que ele estava trazendo e que irritou a muitos naquela época. Porque você imagina homens que tinham muitas tradições de separação, não podia tocar, não podia isso, não podia aquilo, cheio de tradições, e agora veio Yeshua caminhando e vivendo essa realidade, ensinando, mostrando para eles, olha, a forma que vocês estão entendendo o mandamento, está errado, é assim que se vive. Aí, que absurdo, você está curando no Shabat, você está expulsando o demônio no Shabat, como é que pode isso? Porque entenderam errado o Shabat. Shabat é dia de cura, de manifestação da glória de Deus, é de dar descanso ao seu irmão. Se o seu irmão está doente, você tem condições de levar descanso, leve descanso a ele, leve cura a ele, cuide dele, está caído no caminho, leve ele para casa, leva para a hospedaria, cuide. Isso é amor ao próximo, amor à vida, e o princípio da vida na Torá está acima do Shabat, acima do cumprir o Shabat. Por isso que você vê Yeshua realizando essas coisas no Shabat. Mas vamos lá. Mateus, capítulo 22, do 36 ao 40. Mateus capítulo 22, versículo 36. Rabi, qual das mitzvot da Torá é a mais importante? Ele lhe disse: você deve amar a Deus, seu Deus, de todo o coração, de toda a alma e com toda a força. Esta é a maior mitzvah e a mais importante. E a segunda é semelhante a ela. Você deve amar o próximo como a si mesmo. Toda a Torá e os profetas são dependentes dessas duas mitzvot, desses dois mandamentos. Primeira, então, novidade que a gente tem trazida por Mashiach é a forma de se cumprir a Torá, a forma correta, o pleno entendimento de como se cumprir os mandamentos, como se cumprir a Torá. O próximo aspecto de mudança que trouxe, que veio através de Mashiach, foi a sua fisicalidade. O que é isso? Que coisa é essa? Fisicalidade. A Torá, o mandamento, havia sido dado e era uma Torá escrita. E aí que a gente vê o poder acontecendo na nova aliança. O que chegou, chamado nova aliança, o que há de novo também, além da forma de se entender e cumprir os mandamentos. O que houve de novo é que agora, essa Torá, e isso havia sido falado por boca do profeta Jeremias no capítulo 31, que diz que ele faria uma nova aliança, ele traria uma novidade. Lembra que a forma que eu estou falando de novidade, o que há de novo. E que novidade é essa que ele trouxe também, além da compreensão do mandamento? Ele pegou aquele aspecto que era uma Torá escrita em tábuas ou em pergaminhos e trouxe para dentro da mente e do coração. Paulo, o fariseu, falou: a nova aliança é esta. E aí ele pergunta e ele responde, que ele faz muito isso. A nova Torá é esta. A nova aliança é esta. A Torá em nossa mente e nosso coração. Quando ele fala isso, ele está citando quem? Jeremias 31. A profecia que estava falando desde já que chegaria o tempo em que aquela Torá estaria agora na mente e no coração deles.
O que aconteceu aqui de forma poderosa através da obra de Yeshua? Primeiro ele vem e dá o exemplo, torna pleno conhecimento e entendimento de como se viver e cumprir o mandamento. Depois, através da obra dele, ele torna possível que esse Espírito que estava dentro dele, revelando a vontade plena do Pai, viesse até nós, estivesse dentro de nós. A nova aliança é essa, é o Espírito de Deus, a essência de Deus, que me revela a vontade plena e pura de Deus, habitando dentro de mim. É esse Espírito em minha mente, em meu coração, é Ele que traz a Torá, a mesma Torá, sem mudar vírgula ou tio, a mesma Torá está dentro de mim. Se você não está entendendo hoje que a Torá e os mandamentos estão válidos hoje, você não está ouvindo o Espírito ou não recebeu desse Espírito. Simples assim. E recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito, e sereis minhas testemunhas. Testificar de quem Ele é, do seu poder, da manifestação da sua glória. O Espírito em nós é a Torá viva dentro de nós. Espírito é vida. Vamos lá, Jeremias. Capítulo 31, versículo, a partir do 31. Quem está com a Bíblia, João Ferreira de Almeida, é versículo 31. Quem está com a Judaica é 30. Eis que estão chegando os dias, diz Adonai, quando eu farei uma nova aliança. E essa novidade aqui é física, vai deixar de ser escrita em pedras para estar na mente e no coração, não é nova de mudança da lei. E farei com a casa de Israel e com a casa de Erudá. O que o profeta está dizendo, que o Senhor está dizendo por boca do profeta, é que essa nova aliança seria feita com a casa de Israel e Erudá. Nós nos tornamos participantes da aliança pelo enxerto. Aquele que está em Yeshua se torna participante, se torna filhos de Abraão, participante das mesmas heranças, das mesmas promessas. Eu me torno participante pelo enxerto, por estar enxertado neles. Mas a promessa vem para a casa de Israel e de Judá. Ela não será como a aliança que fiz com seus pais no dia que os tomei pela mão e os tirei da terra do Egito, porque eles violaram minha aliança, ainda que eu, de minha parte, tenha sido como um marido para eles, diz Adonai. Pois esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz Adonai. Porei minha Torá dentro deles e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Como vão me dizer que a Torá acabou, gente? Tem alguma coisa errada, não é possível. Está escrito aqui o que é a nova aliança. Porei a minha Torá. Quando está falando Torá, está falando de quê, gente? Ah não, está falando do Novo Testamento. Nem existia isso. Nem existia. Torá é a instrução do Eterno. Eu vou colocar ela dentro do seu coração e dentro da sua mente. Olha que coisa forte. Outro texto forte demais que eu queria compartilhar com vocês. 1 João, gente. 1 João capítulo 2. Vai falar algo assim tremendo que eu queria que você levasse esse para casa para meditar. É 2 ou 3, deixa eu ver aqui.
Oi? Esse também é bom, não era esse não, mas é um atrás do outro. Olha lá, olha no 2, 3 que o Roxo Marcelo falou aqui. A maneira de certificarmos-nos de que o conhecemos, lembra que eu te falei que é através do Espírito que nós temos acesso a esse conhecimento, que o conhecemos é a obediência aos seus mandamentos. Qualquer um que diga, eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas é outro texto que eu queria ler aqui, deixa eu achar ele aqui. Ah, gente, se eu vou falar com aqueles que dizem que não tem mais lei, que a lei acabou com a vinda de Yeshua, o Mashiach. Gente, é algo simples, é beabá. Pergunta de escola dominical, Cordeirinho de Jesus, pastor, lembra? Época, Cordeirinho de Jesus. As crianças. Aí você pergunta para qualquer criança da classe Cordeirinho de Jesus, o que é pecado? O que é pecado, gente? Transgressão da lei. Isso está escrito aqui, 1 João capítulo 3. Todo aquele que continua a pecar, transgride a Torá. De fato, o pecado é a transgressão da Torá. Amém? Se você diz que acabou a lei, eu vou ser bem sincero, você não precisa de Yeshua. Você não precisa da graça. Se não tem mais lei, não tem como transgredir. Concorda? Pô, gente, até eu estudei um tempinho de direito. Se não tem lei, não tem transgressor de lei. Se eu não tenho transgressão de lei, eu não tenho iniquidade, que iniquidade é transgressão da lei. Então eu não tenho pecado. Se não tem lei, não tem pecado, muito menos a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Então não tem pecado, também não tem morte. Se não tem transgressão da lei, eu também não preciso da graça. Porque a graça é o favor imerecido. Não é? É alguém morreu em meu lugar, porque eu pequei, sou pecador e merecia eu morrer, ele morreu em meu lugar. Mas se eu não tenho como quebrar lei, porque não tem lei, eu não peco, eu sou um santo. Eu não preciso da graça, eu não preciso. Gente, é exatamente o contrário do que falam. Dizem que quando eu trago a lei de volta, eu estou anulando a obra de Yeshua. É exatamente o contrário. Quando eu rejeito a lei, é que eu estou negando a obra de Yeshua, porque a obra de Yeshua perde o seu sentido e o seu valor, se não existem o quê? Pecadores, e pecado é transgressão da lei. Agora, quando eu tenho a lei, e a lei traz a nós, por isso que Paulo também fala isso, traz a nós a consciência do pecado, mostra que o que eu estou fazendo é pecado, aí sim, eu careço da graça e da obra de Yeshua. Aí sim a obra de Yeshua faz sentido, não só sentido, mas é estritamente necessária para a vida. Aí a graça faz sentido, e aí faz sentido existir graça na minha vida. Não era esse texto também que eu queria ler, mas eu já perdi o outro texto. Eu li. Não, até o 5 não, 2, 3 só que eu li. 1 João. Eu li o 3. Depois diz, qualquer um que diga, eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas se alguém fizer o que ele diz, então o amor genuíno por Deus terá alcançado o seu objetivo. Desta forma, sabemos que estamos unidos com ele. A pessoa que afirma permanecer em união com ele deve conduzir sua vida da mesma forma que ele. Amém. Eu tinha um outro texto, mas texto para a próxima semana. Eu acho que era um texto que fala da Torá, do circunciso e o incircunciso, que fala a Torá exterior e a Torá interior. Eu não anotei, gente. Deixa eu tentar achar aqui. Aqui é Hebreus.
Não achei aqui. Mas ela diz o seguinte, que até o goim, o gentio, que pratica a lei, cumpre, obedece a lei, sem ter a Torá, que não está debaixo da Torá, mas na sua vida normal, acaba cumprindo, ou melhor, ele não tem Torá, ele não tem esse conhecimento de Torá, mas ele ama o próximo. Ele nunca ouviu falar de Torá, mas ele ama o próximo. E aí, esse texto ele diz que esse será justificado porque... Oi? Do mesmo 1 João 5, 2? Não é esse não. Vai dizer exatamente isso. Aquele que o cumpre exteriormente, eles dizem que cumprir exteriormente é o gentio que não tem acesso à Torá, mas a vida dele é um cumprimento da instrução do Eterno. Esse alcança a justiça. Agora aquele que tem a Torá e não a vive e não a pratica, esse é o mesmo texto que vai dizer quem é judeu, que judeu é aquele que cumpre a Torá. É o mesmo texto que fala, que traz esse conceito, um conceito diferente de judeu, diz que judeu é aquele que cumpre a Torá. Vai falar do circunciso, do incircunciso, mas amém. O que eu queria trazer para vocês hoje é exatamente essa mensagem. O que há de novidade trazida através de Yeshua e da obra de Yeshua? Primeiro, o exemplo de como se deve cumprir a instrução do Eterno. Romanos 2,13. Romanos capítulo 2, é esse mesmo. Romanos capítulo 2, eu vou ler a partir do 12. Todos os que pecaram fora da estrutura da Torá, tem gente que diz, não, esse negócio de Torá não é para mim não. Todos os que pecaram fora da estrutura da Torá, morrerão fora da estrutura da Torá. Ou melhor, se você fala, não, a lei não é para mim, isso não é, eu estou fora da lei, eu estou na graça. Se você descumprir a Torá, falando que está na graça, que não tem lei para você, você vai morrer fora da estrutura da Torá. Olha o que está dizendo. E todos os que pecaram sob a estrutura da Torá, serão julgados pela Torá. Porque não são os meros ouvintes da Torá a quem Deus considera justos. Antes, são os praticantes do que a Torá diz, considerados justos à vista de Deus. Pois todas as vezes que os gentios, que não têm a Torá, fazem naturalmente o que a Torá requer, esses, apesar de não terem a Torá, são a Torá para si mesmos. Gente, que coisa linda isso. Por meio de sua vida, demonstram que a conduta ditada pela Torá está escrita em seu coração. Sua consciência também dá testemunho disso, porque seus pensamentos conflitantes às vezes os acusam e outras vezes os defendem, até o dia em que Deus julgará os segredos mais íntimos das pessoas. Cara, o texto continua de forma maravilhosa. Depois você vê isso aqui. Na verdade, olha só, lá no 26, portanto, se um homem incircunciso guarda as exigências justas da Torá, não será sua incircuncisão considerada circuncisão? Gente, na verdade, o homem fisicamente incircunciso que obedece à Torá, condenará você, que apesar de ter passado pela Brit Milá e ter a Torá escrita, transgride a Torá. Porque o judeu de verdade não é apenas o exteriormente judeu. A circuncisão não é apenas exterior e física. Ao contrário, o judeu de verdade é quem o é interiormente. E a verdadeira circuncisão é a do coração, espiritual, não literal, para que seu louvor não proceda de homens, mas de Deus. Gente, isso é bonito demais, gente. E depois ele vai continuar, mas então não tem valor nenhum ser judeu? Ele falou, não, de forma nenhuma.
Porque a gente lê esse texto e fala assim, então que diferença faz, né? Ser judeu, não ser judeu, natural, não ser natural. E aí ele fala assim, não, olha só, então que vantagem tem o judeu? Que valor há na circuncisão? Né? Porque alguém pode pensar, não, para que eu fazer, para que isso então? Né? Muito, aí ele vai dizer que tem muito em todos os sentidos. Em primeiro lugar, os judeus foram confiadas as próprias palavras de Deus. Se alguns deles foram infiéis, e daí? Sua infidelidade cancelará a fidelidade de Deus? De jeito nenhum. Deus é verdadeiro, ainda que todos os homens sejam mentirosos. Gente, ainda vai falar, gente, mas só, há uma importância em ser judeu, porque a eles foi dado primeiro. Nós viemos pelo enxerto, mas a promessa veio a eles. O que eu quero trazer para vocês é exatamente isso. A grande novidade trazida por Yeshua não é uma nova lei, por isso que ele fala que eu não vim abolir, eu vim cumprir, tornar pleno o conhecimento, mas o exemplo, o ensinamento que ele deu de como se vive o Shabat. Ele ensina como viver o Shabat, como se cumprir as leis de kashrut, de alimento, como viver essa relação de tocar ou não tocar, como tratar o gentio, porque na época gentio era excluído, era um povo impuro, havia uma parede de separação, tinha lugar que eles não podiam nem se aproximar, né? Por isso que vai dizer que Yeshua veio derrubar o muro de separação, a parede de separação, fazendo de ambos um só povo, trazer essa unidade através da obra dele. Antigamente a gente tinha judeu criando muro para gentio, né? Hoje a gente tem ainda judeu criando muro, tem lugar que a gente não consegue entrar, muro de separação, né? E tem gentio criando muro para judeu, rejeitando aqueles também. Precisamos derrubar o muro, isso é a obra do Mashiach. Se nós não vivemos segundo essa mensagem, essa obra, aí sim estamos anulando a obra de Yeshua. Então ele veio ensinar como cumprir a Torá, e através da sua grande obra, entregando a sua vida, ele veio trazer a fisicalidade ou a materialidade dessa mudança, que é aquela mesma Torá, aquela mesma lei, só que um nível superior. Interessante que a literatura judaica vai falar também que o nível seria um nível superior. Por quê? Porque agora é a Torá dentro de nós, em nosso coração, em nossa mente. Hoje você conhece a vontade de Deus, como guardar o Shabat, como guardar leis de kashrut, através do Espírito que está dentro de você. Ouça, aproveitando a Parashá Vaerá dessa semana, ouve, está lá, ouve. Por que o Senhor apareceu? Porque está lá, que Ele ouviu. A palavra ouvir vem nessa porção o tempo todo. A capacidade de ouvir, que possamos ouvir. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Que possamos ouvir a voz do Senhor que está em nossa vida, em nosso coração. Amém? Através do Espírito. Que o Eterno te abençoe em nome de Yeshua Mashiach. Vamos orar, feche os seus olhos. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, porque temos vivido esse tempo de compreensão da Tua vontade e do potencial que chega a nós, Senhor, através do Teu Espírito, Pai, que vem fazer morada em nós através da obra de Yeshua, o Mashiach. E hoje essa essência de vida, Senhor, se encontra em cada um de nós e disponível a nós, uma vez que liberamos esse lugar, Senhor, entregamos o nosso coração, a nossa mente ao Teu Espírito, e recebemos assim a Tua Torá, Senhor, a Tua instrução, e somos assim movidos pelo Teu Espírito, Senhor. Senhor, isso é poder em nós, isso é a vida em nós, porque a Tua Torá é vida, é a árvore da vida, e é essa vida, Senhor, que nós desejamos em nós.
de podermos entender e compreender a Tua instrução, Senhor, e caminhar segundo a Tua instrução, não porque um homem disse, mas porque o Teu Espírito, Senhor, é que está falando, é que está trazendo essa vontade revelada em nosso coração e em nossa mente, Senhor. Essa é a voz que nós precisamos ouvir. Uma voz que ecoa em meio ao deserto, Senhor, em meio ao silêncio. Ó Pai, que a Tua voz seja ouvida, que a Tua vontade seja inscrita em nosso coração. Queremos viver essa circuncisão, Senhor, essa mudança, num coração de pedra em um coração de carne. Ó Senhor, porque esses são os Teus filhos, aqueles que têm o Teu Espírito, aqueles que foram gerados pelo Teu Espírito, que vieram à existência, Senhor, e isso é um novo nascimento. O Teu Espírito em nós, uma nova essência, uma nova vida, um novo caminhar, um novo falar, um novo agir. Ação essa, Senhor, que nos insere em Teu reino. Por isso é dito, Senhor, se é pelo Espírito que eu ajo, se o que eu estou realizando é pelo Espírito, logo é chegado o reino de Deus. Abre o nosso entendimento, Pai, e leva-nos ao centro da Tua vontade, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Yeshua, o Mashiach.